Isolado, mas nem tanto. Presidente Jorge Salgado centraliza nele as decisões para o futuro do futebol do Vasco. Mas tem uma pessoa do lado que traz ou medo ou então traz a certeza de boa gestão. Será que Adriano Mendes é a pessoa indicada para ser o conselheiro de Jorge Salgado no futuro departamento de futebol do Vasco? Austeridade ou reducionismo? Ou não, investimento pesado num departamento que pode trazer receitas? É uma pauta que nós vamos falar já aqui no News, ouvindo especialistas. Gente que disse que é difícil de falar sobre isso, mas está na hora do Vasco discutir o seu futuro com essa nova visão. Vamos falar do jogo de sexta-feira, que pro Vasco não tem muita importância, mas pro Remo é decisão de campeonato. Executivo, treinador, tem novidade, tem informações, a gente vai trazer aqui, além das notícias da base e também de salário. E no final desse News, um recado a um grande amigo, que hoje tomou uma decisão. E a gente vai trazer o que isso pode vir de consequência para o futuro. O News está entrando no ar. Depois dela, toca a guitarrinha! Alô, amigos! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite, que você gosta tanto, você curte tanto e com certeza espera, porque a gente sempre está buscando as informações, as notícias desse tão entristecido Vasco, que precisa dar um pouco de alegria à sua imensa, apaixonada, enlouquecida, mas tão carente torcida. E nós estamos aqui como toda noite e vamos continuar assim durante muito tempo, buscando a informação limpa, querendo trazer o verdadeiro Vasco para vocês. Quero que você curta o vídeo, quero que você compartilhe o link nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisa que o News está entrando no ar. Outra coisa, seja membro do canal Atenção Vascaínos. Antes, seja inscrito, né? Tem que ser inscrito. E seja membro do canal Atenção Vascaínos. Você pode participar do Arquibancada do AV, que é aquele bate-papo que os torcedores têm no final de semana com a gente nas lives. É muito legal, a resenha monstra. E participar de um grupo de Telegram com mais de 200 membros, sensacional. A resenha ali, olha, é fantástica. A galera ali bate papo, quebra pau, tem muita voz discordante, mas o importante é que todo mundo está ali pelo bem comum, que é o bom Vasco, que o Vasco possa dar alegria a essa torcida. Antes da gente ir às notícias, eu quero dar um recadinho do Renda Extra para você. E olha, diretamente para você que tem dúvida, a gente ainda recebe muita mensagem de torcedor, de pessoas querendo, mas perguntando. É sério, olha, eu entendo vocês. Porque no mundo de hoje tem muito erro, tem muita coisa que às vezes as pessoas oferecem e não é coisa séria. Estou falando aqui, você não tem nada a perder, tem muito a ganhar. O que pode acontecer é você, por exemplo, não conseguir se adaptar, não fazer o curso. Você vai no link aqui na descrição, baixa R$ 47,00. Tem um curso chamado Lucrando em Home Office, que é ganhando dinheiro em casa. É mais ou menos a tradução. E aí você ganha em dólar, aprende com uma equipe de suporte, como trabalhar em casa, sem patrão, sem trânsito, sem risco de pandemia, nada disso. Você trabalha em casa, ganha grana. Não se adaptou, não conseguiu fazer o curso, o dinheiro é devolvido. E olha, eu tenho o aplicativo no meu celular, que eu acompanho lá as matrículas. Tem muita gente que estorna pagamento, que devolve, que cancela. Normal. E tem gente que vai até o fim e muita gente está trabalhando, muita gente está se adaptando ao curso. Então, vá fundo. Não tem esse risco todo. E a gente entende quem fica com o pé atrás. Mas vá. Se não der certo, estorna, não paga e você segue a sua vida. Agora, se der certo, você trabalha em casa e ganha em dólar. Olha, mais um dia em que não há nenhuma informação concreta em relação ao futebol profissional do Vasco. O Vasco está sem diretor executivo, o Vasco está sem treinador, sem comissão técnica contratada, tem a comissão técnica permanente, sem um coordenador técnico, que seria, no caso, uma nova atividade, até sem um VP de futebol, que se especula muito que poderia voltar. Eu hoje fiz alguns contatos porque, para mim, ficou muito emblemática aquela imagem do presidente Jorge Salgado, segunda-feira, em Goiânia, no jogo com o Vila Nova, sendo abordado por aquele torcedor, completamente sozinho. Não havia ninguém do lado dele. Não é a questão da segurança, não.
é alguém do futebol. O Fabiano Luns, o gerente de futebol, estava no jogo. Deveria estar ao lado do presidente. Não tinha ninguém no clube, nenhum VP, nenhum diretor que pudesse viajar. O Alexandre Pássaro era um impeditivo. Ele não gostava, não queria, blindava o futebol. Agora liberou. Não vai ninguém. E olha, eu ouvi de muitas pessoas de dentro do clube que o presidente Jorge Salgado é assim. Ele prefere no momento ser assim. Tanto é que ele abraçou o futebol para ele e ele era o único dirigente que estava ali circulando ao redor do futebol, com o Alexandre Pássaro sendo o diretor executivo. Salgado sabe da responsabilidade, sabe do peso, mas quer ter cabeça fria, fazer suas consultas, fazer seus telefonemas, buscar, como por exemplo hoje, que deve acontecer, uma reunião de diretoria. Não foi segunda porque teve jogo, terça também não foi porque o presidente estava em trânsito. Deve acontecer essa reunião de diretoria e hoje os mesmos diretores que pediram a cabeça de Pássaro, pediram a cabeça de Diniz, vão conversar com o presidente para saber em que pé estão as negociações. Mas há um aspecto que também eu pude apurar hoje, que vale uma grande discussão e eu quero colocar isso em pauta para você. Olha, é tema para gente que eu perguntei e que não conseguiu me responder, porque achou um tema tão complexo que mereceria uma live, mereceria um programa de televisão, enfim, porque realmente é um tema muito difícil. Hoje, quem está mais ao lado do presidente Jorge Salgado é o VP de Finanças Adriano Mendes. É ele, o Mister Austeridade, que está do lado. E ele ganhou essa alcunha em função dos posicionamentos, como, por exemplo, a fama de que não queria Germancano aqui, o que causou até uma briga com o ex-presidente do clube, Alexandre Campelo. Foi uma das razões do racha, aliás, a principal razão, o fato dele ter desentendimentos sempre com Vanderlei Luxemburgo, por isso o Luxemburgo não ficou. Vanderlei queria fretar aviões para otimizar o tempo do time em viagens, ele achava melhor não, porque o gasto era muito grande. No final do ano, os salários não foram pagos em função do pagamento da Fazenda Nacional. Muita gente achou que todo o dinheiro ia para a Fazenda Nacional e não pagar os jogadores com aquela associação monstruosa seria ali um caminho para mostrar fragilidade. Enfim, Adriano Mendes saiu, mas ele voltou agora. Está agora novamente com a chave do cofre. É o cara que comanda o cofre vascaíno. E aí, a pergunta que muita gente me faz, e hoje também me fez, é a seguinte: seria Adriano Mendes um mal necessário? Austeridade, que é nada mais do que gastar com responsabilidade, mas sabendo dos seus limites? Ou reducionismo, que nada mais é do que reduzir custos de tudo, independente da importância? Qual é o papel do Adriano Mendes? E por que eu estou colocando isso? Porque a importância que ele tem, dentro inclusive de um comitê gestor, aquele que nunca foi chamado pelo presidente Salgado, composto pelo Carlos Roberto Osório, o vice-presidente geral, pelo Maurício, que é o VP de comunicação, e também pelo Adriano Mendes. E aí, qual é o papel do Adriano Mendes em termos de influência para a montagem de um time? Porque se não vejamos, Alexandre Matos, o comentado diretor executivo, é alguém caro no mercado. Mas Marcelo Teixeira, um dos citados, Felipe Ximenes, outro citado, Pastana, outro citado, são profissionais mais baratos. Dorival Júnior é um treinador mais caro, mas o Morinigo do Curitiba é mais barato. Jogadores de Série A para montar o time para o ano que vem ou jogadores nível Série B? Germancano, renova ou não renova? Tudo isso tem um pouco e o dedo também de Adriano Mendes, já dando os seus conselhos ao presidente Jorge Salgado. E aí a pergunta que se faz, e eu transferi para 3 craques do jornalismo, 3 comentaristas top, que entendem muito de futebol e gostam dessa conversa sobre gestão de mercado. E aí, qual é a solução para o Vasco nesse momento dessa encruzilhada? Fazer um time que pode se pagar e ajudar a receitas que paguem o dia a dia do clube, ou não? Ter a tão decantada austeridade para que o gasto seja feito com responsabilidade, que o gasto seja feito dentro de um organograma, ou não? O reducionismo, não gastar com nada, usar a base, pagar pouco, tentar ir assim. Vamos ouvir primeiro o Rafael Marques, comentarista dos canais Disney e da Rádio Globo e Rádio CBN, que vai estar conosco falando sobre esse assunto.
Fala, Rafa. Nem uma coisa nem outra, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Eu diria a você que o mais adequado seria encontrar o chamado meio termo entre os dois modelos. Muito em função, né, da tradição, do peso da camisa, de uma demanda reprimida grande, de uma torcida apaixonada, que sempre que o time joga tem uma expectativa de resultado. O Vasco é clube de primeira divisão e retornar para 2023 é algo absolutamente indispensável. Então é preciso sim ter esse olhar técnico. Não é plausível que qualquer time represente uma instituição com o tamanho do Clube de Regatas Vasco da Gama. Por outro lado, não dá para fazer loucura por isso não. Não é adequado contratar jogadores de mercado muito caros, com salários elevados. Também não é adequado ter uma relação muito próxima com agentes de jogadores que acabem, de certa forma, contaminando a possibilidade de um elenco mais isonômico, e isso faça, via de regra, que seja gerada uma dependência dessa relação. Enfim, aquelas coisas que nós sabemos que acontecem no dia a dia do futebol. É preciso, sim, cuidar de manter a questão administrativa, ter a austeridade, pagar em dia, funcionários, jogadores. É preciso ter aí um orçamento e um planejamento de exercício em 2022, tendo isso como premissa, mas não pode descuidar do viés técnico, não. É o time de futebol dentro de campo que vai fazer o Vasco voltar à primeira divisão. A camisa sozinha não sobe. Outro que vai opinar, Gilmar Ferreira, colunista do Extra, que fala muito de Vasco, também fala sobre esse assunto. E aí, austeridade ou não? Reducionismo ou não? Investimento no futebol ou não? Diga, Gilmar. Oi, Flávio. Oi, amigo do canal Atenção Vascaínos. Não se trata nem de austeridade, nem de reducionismo, Flávio. Se trata de competência, de eficiência, de eficácia. O Vasco, é bom lembrar, teve a folha salarial, o orçamento, digamos assim, do departamento de futebol mais alto entre os 20 clubes que disputaram a Série B neste ano de 2021. Agora, o dinheiro gasto foi mal gasto. O orçamento não trouxe o resultado esperado. O planejamento foi mal feito. O dinheiro foi mal investido. E isso tudo, Flávio, tem uma lógica. Isso tudo tem uma ciência. É preciso saber fazer. É preciso ter conhecimento para a montagem do time, para o gasto do orçamento, para, se for o caso, elaborar um projeto para um orçamento complementar que possa vir de dentro do próprio clube ou de um projeto específico para o futebol. Enfim, tudo isso aí depende de quem está no comando do departamento para sentir a montagem. Às vezes, Flávio, o dinheiro não deve ser gasto apenas na montagem do time, é mesmo na montagem da estrutura do departamento de futebol. O Vasco, quem é o coordenador metodológico do clube? Quem é o auxiliar técnico do treinador que representa o clube quando o treinador não pode estar à beira do campo? Isso tudo precisa ser planejado, isso tudo precisa ser estudado, discutido, para que um clube como o Vasco tenha o resultado que a torcida tanto deseja. Porque um clube, uma marca como o Vasco, como o Botafogo e como outros grandes ou campeões brasileiros que disputaram a Série B, elas têm uma cobrança diferente das demais. São clubes de Série A que estão na Série B. Então, a responsabilidade é outra. Então, o Vasco precisa aprender a pagar a sua dívida, precisa ter esse projeto financeiro muito bem estruturado e me parece que está conseguindo avanços significativos, porém, a pasta do futebol precisa ser independente dessas pessoas, precisa ser independente do presidente, precisa ser independente do responsável pelas finanças, precisa ser independente pelo responsável pelo marketing. A pasta do futebol precisa ser tocada por quem entende de futebol, não é palpiteiro. É gente especializada em montagem de equipes competitivas. E equipes, volto a repetir, não é equipe só envolvendo jogador. O futebol ele é multidisciplinar. E o gestor do futebol, o homem que conduz essa pasta, que está acima de tudo isso,
Ele tem que ter essa visão de mercado, ele tem que conhecer este mercado, ele tem que ter abertura neste mercado. Por isso não pode ser qualquer um. Por isso não pode ser André Mazuco, por isso não pode ser Alexandre Farias, por isso não pode ser Alexandre Pássaro. O Vasco precisa de uma pessoa que conheça a grandeza do Vasco e tenha abertura no mercado e que tenha, sobretudo, Flávio e amigos, independência. Coisa que hoje em dia falta muito nos gestores do futebol do Vasco. Tá bom? Um abraço, Flávio. E para concluir, um outro cracaço, que inclusive vai dizer aí na abertura, que vale um almoço. Estou convidando para o almoço. Paulo Vinícius Coelho, grande comentarista do Grupo Globo, que vai falar sobre esse assunto. PVC fala qual é a fórmula, o caminho para o Vasco. Faz time ou gasta menos para poder pagar as suas contas, PVC? Nossa, Flávio, essa pergunta, ela é muito ampla. A gente pode marcar um almoço, mas eu vou tentar responder sem ser... Eu acho que tem que juntar as duas coisas. Eu acredito que o Vasco precisa ter capacidade de fazer a transição da base para o time de cima. O Vasco revela. A questão é você fazer essa transição do jeito certo. É um segredo. Quem tem esse segredo? Não tenho certeza absoluta. Porque não é gastar dinheiro, cara. Você vê o Grêmio. O Grêmio tem a maior folha de pagamento de um time em dia que vai ser rebaixado. Pode ser. O Grêmio tem uma folha de 15 milhões de reais em dia e tá caindo. Não tá aqui o X da questão. Por outro lado, o Vasco não é o Fortaleza, que pode ter uma folha de 3 milhões e 300 e brigar para ir para Libertadores. Até pode, mas a pressão no Vasco é outra. O Vasco precisa descobrir a história dele, na minha opinião, olhando para a sua história. Descobrir o seu futuro olhando para a sua história. Até o Fred, os 3 maiores goleadores da história do Brasileirão eram Romário, Roberto e Edmundo. Os 3 formados em São Januário. O Vasco precisa revelar. Mas não adianta você revelar e jogar um monte de garoto no fogo. Você precisa ser certeiro no mercado para compor time. Se você tem um garoto brilhante e veloz, e você vai compor com um meio campo consistente que é capaz de fazer o passe. É difícil falar isso assim aleatoriamente, né? Precisa olhar o mercado e entender o mercado. Mas o Vasco, para mim, o X da questão não é reducionismo ou austeridade. Não é isso. É preciso ser austero e ousado. O grande desafio é como ter ousadia com austeridade. Então a pergunta é: onde está esta ousadia certa? Porque é com pouco dinheiro. Um detalhe que é muito importante, que a gente tem que citar abertamente aqui. Em todas as pessoas que eu procurei hoje, todas me disseram a mesma coisa. Adriano tem sim o poder do cofre, mas ninguém tem o poder da caneta. E um, inclusive, chegou a me dizer: o presidente do Vasco precisa olhar a história para pensar no seu presente. Não sei. É bom lembrar que a história do presidente Salgado passa muito, por exemplo, pelo investimento em Bebeto, compra do Bebeto do Flamengo para o Vasco. Será um recado? Investir para ter um time e o time se paga e ajuda a receita no clube melhorar, ou não? Fazer um time com austeridade. Muita gente acha que a decisão passa pelo Adriano Mendes, mas quem dá a canetada é o Jorge Salgado. No próximo bloco, a gente vai falar sobre detalhes do jogo e também informações sobre executivos e treinadores. Siga no News. Agora, o recadinho da 1xBet semana que vem, hein? Ainda dá tempo. Você pode ganhar uma camisa oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama. Chega perto aqui. Chega bem pertinho. A promoção da 1xBet para você ganhar camisas oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama. Entre no link, no primeiro comentário aqui no vídeo.
Vai lá, faz um pequeno depósito, 5, 10, 20 reais e mande para promoções@atençãovascaínos.com o print desse depósito e você vai concorrer a uma das 4 camisas oficiais. Oferecimento da 1xBet. O que você está esperando, hein? Ganhar camisa assim? Moleza pura. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Sobre direção executiva, eu hoje mais uma vez fiz o meu papel. Entrei em contato com 2 profissionais que foram citados. Alexandre Matos. O Alexandre Matos está nos Estados Unidos, mais uma vez me falou, nada, absolutamente nada. Mas Alexandre Matos já recebeu outros convites e sabe que o Vasco vai ter que correr atrás, vai ter que buscá-lo. É um profissional que não é barato e que tem espaço para trabalhar em qualquer clube. Então, se o Vasco, por um acaso, não procurá-lo, pode ser que não dê tempo. Ele tem possibilidade de ficar nos Estados Unidos, há uma chance até de ir para um time da 2ª divisão da MLS, fala-se do Boston, ou até algum clube da 1ª divisão da Major League Soccer, a Liga Profissional Americana de Futebol. O Alexandre Matos, por enquanto, não foi procurado. Um outro que eu procurei hoje foi Marcelo Teixeira, que foi diretor do Fluminense, trabalhou no Fluminense muito na base, e o Marcelo Teixeira foi bastante veemente e me disse, pode falar aí, não procede que alguém do Vasco tenha falado comigo. Isso é mentira. E ele disse, não tenho interesse em deixar o clube que estou trabalhando. Trabalho num clube empresa e não quero deixar o projeto que faço na Ferroviária de Araraquara. Estou muito feliz, disse o Marcelo Teixeira. E completou, clube, empresa e divisões de base são 2 pontos que não abrirei mão na minha vida. Então, portanto, Marcelo Teixeira não confirmou a possível sondagem do Vasco da Gama. E olha, a escolha do diretor executivo vai ser muito importante para a escolha do treinador. E hoje eu tive um contato também com a assessoria de comunicação de Dorival Júnior. Dorival Júnior, a gente está tentando até arrumar um espaço para que ele faça uma live com a gente, uma entrevista com a gente. Não quer falar mais nada, deu muitas entrevistas recentes, inclusive uma recente que repercutiu muito sobre se fosse procurado pelo Vasco. Ele disse que não teria problema nenhum, porque começou um projeto no Vasco na 2ª divisão e não teria nenhum tipo de alteração. Mas nesse momento também não teve nenhum tipo de procura. Ele foi para Florianópolis, onde tem residência, onde tem seus negócios, e vai ajustar tudo por lá e vai ficar na expectativa. Ficou parado aí algum tempo, se reciclando, fazendo cursos, mas agora vai começar a ouvir propostas do mercado. Sexta-feira tem jogo, 7 horas da noite. Vasco da Gama e Remo. Um jogo que para o Vasco não vale absolutamente nada. Para o Vasco. Porque para o Remo vale muito. O Remo está ali na boca para entrar no G4 ou no Z4, né? Pessoal do rebaixamento. E a viagem do Remo de Belém para o Rio de Janeiro aconteceu hoje e os jogadores receberam um apoio muito grande do torcedor do Remo, que foi ao aeroporto prestar solidariedade e apoio, acreditando no time. Então, para o Remo, é faca nos dentes. Veja o vídeo aí. Torcedores do Remo apoiando os jogadores na vinda para o Rio de Janeiro para o jogo com o Vasco. Então, não espere menos da gente. A gente vai estar aqui para apoiar. A gente vai estar aqui com vocês. A gente acredita em vocês. A gente acredita no grupo que foi formado. A gente acredita. Então a gente vai esperar essa vitória de vocês, que a gente vai ganhar. Não baixe a cabeça para ninguém. Não baixe a cabeça para ninguém. Pro Vasco, não vale absolutamente nada. Vale apenas como observação. Por exemplo, Germancano vai receber provavelmente uma homenagem, uma camisa 100. Estará completando seu jogo número 100 com a camisa do Vasco. Mas olha, diante até do que eu falei no primeiro bloco, cada dia mais difícil a situação do Cano. Muito difícil o Vasco ter condição. Já ouvi de algumas pessoas também internas do clube que é uma situação difícil, mesmo que ele baixe salário, tem que fazer a equação desses vencimentos dele, apesar que muitos vêm ainda por conta dos salários no final do ano agora, novembro, dezembro, 13º, mas é uma situação muito difícil da permanência de Germancano, que pode estar fazendo seu penúltimo jogo com a camisa do Vasco na próxima sexta-feira. Bruno Gomes, que não esteve segunda-feira no jogo, problemas particulares, muita gente desconfiando, porque era aniversário da mulher, a gente procurou assessoria, divulgamos inclusive no nosso Twitter, problema de saúde familiar, por isso ele não foi para o jogo, foi liberado pela direção, mas treinando normalmente. E o Gabriel Peck também, que não jogou suspenso, também está de volta. Aliás, abrindo um parênteses,
Recebi uma informação hoje de que o processo de Bruno Gomes para uma possível venda está sendo reaberto. A última proposta do Spartak no meio do ano foi de 2 milhões de euros pelo jogador. O Vasco pediu 4 milhões, mas está sendo reaberto esse processo, tanto por parte do Vasco como por parte dos agentes do jogador, para tentar reativar com o Spartak, chegar aí a um lugar comum. Eu até arguí algumas pessoas próximas ao Bruno Gomes, de saber, apesar da má fama do momento ruim do Vasco e também do Bruno Gomes tá valendo, eles gostam do Bruno Gomes. Eles acham que o Bruno Gomes tem um grande potencial. Então, vai se voltar a essa conversa e, olha, eu acho que o Vasco não vai pensar 2 vezes e vai fazer negócio. Em relação à parte médica, jogadores que não jogaram segunda-feira, o Zeca não deve jogar. Tá no DM mesmo. O Marquinhos Gabriel tá fazendo transição no campo. Tá ali fazendo uma transição, também não se sabe, porque é um time que é uma grande incógnita, né? Como é, por exemplo, a questão do ano que vem. A Jéssica Dias trouxe hoje, na parte da tarde, no Boletim AV, a situação do Leandro Castan. Leandro Castan tem contrato, o staff do jogador diz que ele vai cumprir o contrato, mas é claro que a entrada de um diretor executivo, por todo o desgaste do Castan, pode ser que se sente para conversar. Talvez até ele mesmo não queira prosseguir, mas nesse momento, Castan vai cumprir o seu contrato. Nenê tem contrato, vai continuar. John Sanches também está aí nessa transição na parte médica e pode estar à disposição para o jogo de sexta-feira, tem contrato. E o Sarrafiori, que está por renovar o contrato, vai ficar em função da sua lesão, vai ter o seu compromisso renovado. Quem renovou hoje foi o goleiro Halls, que era um dos que tinha contrato por vencer no final do ano e está renovado até o final de 2022. Uma pergunta que a gente tem que fazer: o que vale esse jogo para o Vasco, gente? Qual é o interesse do vascaíno ou de quem está no Vasco para esse jogo? Para muita gente é uma chance, dar oportunidades e também de limar muita gente que não deu resultado. Eu vou até São Paulo, meu querido amigo Bismarck vai trazer a sua opinião sobre esse assunto. Bis, se você fosse treinador do Vasco, o que você faria? Vale o que esse jogo para o Vasco, Bismarck? Flávio, acho que para esse jogo de próximo, eu acho que tem que botar a garotada para jogar. E aqueles jogadores que não têm a intenção de renovar, se eu fosse o Vasco, eu nem colocaria mais esses jogadores para jogar essa próxima partida. Vai com a garotada e quem vai renovar, renova. Quem não vai renovar, não renova. E seria importante para o Cano fazer os 100 jogos com a camisa do Vasco. Mas com certeza eu botaria só a garotada da base para jogar. Time vai ser definido somente amanhã. Não há nenhuma hipótese da gente aqui colocar qual é o time que vai jogar. Pode jogar o Lucão? Deve jogar o Lucão. Pode até jogar o Halls? Pode. Lateral direita? Léo Matos? Pode ser que jogue. Caio Tenório? Ninguém sabe, gente. Riquelme deve jogar. No meio de campo, o Andrei, será que vai continuar jogando ou o Caio Lopes vai ter uma oportunidade? Galaça deve prosseguir no time. Será que Laranjeira vai ter oportunidade? Daniel Amorim vai ser mantido? Jogou bem, vai jogar ao lado do Cano? Não vai? Ninguém sabe. Absolutamente ninguém sabe. No próximo bloco, a gente vem com as notícias finais aqui no AV News. Atenção, vascaínos! Eu tenho um recado importante para você que é torcedor do Vasco e gosta de colecionar itens do futebol. A NFT Sport é uma empresa que vai juntar os maiores craques e os momentos icônicos do futebol e transformar isso em obras de arte super raras, limitadas, exclusivas e licenciadas, que valorizam e você pode sair na frente e obter informações antes de outro fã interessado. Saiba que no mundo já existem várias dessas obras digitais que são vendidas e esgotam em alguns minutos e se tornam valorizadíssimas. A NFT Sport vai ser a primeira empresa brasileira que vai oferecer a oportunidade de você obter esse item de coleção super raro do seu ídolo de futebol, que pode se tornar valorizado no mercado de criptoativos. Esses itens são conhecidos como NFTs. Essa sigla é a forma que são identificados esses ativos digitais, que são negociados e têm movimentado milhões de reais. Se interessou? Eu vou te dar uma dica. Depois não diz que eu não te falei. Em novembro, a NFT Sport vai lançar esses itens colecionáveis de um grande ídolo do futebol. E você não pode perder isso. Acesse o site da empresa, nftsports.com.br, ou segue o Instagram deles, @nftsports_br, que você vai saber de tudo o que está rolando. E para terminar o News de hoje, eu tenho algumas informações importantes para vocês
E um registro final na hora do abraço aqui no AVNews. Primeiro time sub-20 do Vasco começou hoje decidindo o torneio Otávio Pinto Guimarães contra o Botafogo e perdeu. Ô base que não consegue ganhar, hein? Tá feia a coisa pra quem tá na base. Rodrigo Dias. Tá legal não, hein? O Vasco perdia por 3-0 pro Botafogo, já levando um chocolate no final. O centroavante do sub-17, o GB, compondo o time sub-20, acabou salvando, fazendo 2 gols e deixando em aberto a decisão para o próximo sábado no campo do Botafogo, no Cefate. Primeiro jogo foi hoje no Nivaldo Pereira, mas o Vasco jogou muito mal, muito espaçado, muitos jogadores ainda do sub-17, como o GB, como o Lucas Eduardo, enfim, tentando melhorar, mas jogou Vinícius, jogou Saulo, enfim, a rapaziada que já é mais habituê. E sábado tem jogo do sub-17, agora semifinal contra o Flamengo, está vivendo uma fase esplendorosa, campeão brasileiro, Copa do Brasil, está chegando em todas. E o Vasco tem esse desafio aí de um time desfalcado, tentando chegar a algum lugar, sábado também no Nivaldo Pereira, 10 horas da manhã, com transmissão da Vasco TV. Você está vendo aí o site oficial do Vasco da Gama. Eu falei, rapaziada que veio com o Alexandre Pássaro, tá tomando o rumo de casa. Rodrigo Ramos, que era supervisor do Vasco, que veio com ele do São Paulo, trouxe do São Paulo. Olha, é tão desconhecido que nem o rosto aparece, está aí no site oficial do Vasco. Demitido sumariamente, saiu do Vasco, nem a fotografia dele a gente sabe como é que é. Incrível esse profissional que veio, que a gente não sabe se é bom, se é ruim. O certo é que o Vasco também não tem agora supervisor para o seu departamento de futebol. E olha, pelo andar da carruagem, vai ter mais linha na pipa dessa galera. Sobre grana, eu hoje entrei em contato com o sindicato dos clubes e entidades esportivas, o Sindiclubes, e tive uma confirmação que o dinheiro ainda está preso do Banco do Brasil, daquela galera que teria que receber acima de 2.500, pessoal de PJ, jogadores, expectativa aí pelo menos até sexta-feira. O Banco do Brasil tem um trâmite diferente, a Caixa Econômica já liberou na semana passada, um dinheiro que estava preso, menos de 2.500 aqueles que recebiam já estão com dinheiro na conta, mas a galera que tem um montante maior ainda não recebeu, dependendo do Banco do Brasil. Agora, a hora do abraço. Em nome das mostardas artesanais Dádiva. Olha, você não sabe o que você está perdendo. Eu falei com o Vinícius hoje, o Instagram dele está bombando. Está aqui embaixo o Instagram, tem o telefone, mas ninguém fazendo pedido. Tem que fazer pedido, gente. A mostarda é maravilhosa para aquele petisquinho, para aquela linguicinha, para aquele filezinho cortado. A Baviera é maravilhosa, a cacauana é uma delícia, meio docinha, mostarda e mel, Dijon, tem a Brasilis, que é mais picantezinha, enfim, tem um conjunto de mostardas muito bom, excelente. Peça e você vai fazer muito furor com seus amigos, tendo uma mostardinha para aquele final de semana, para aquele petisquinho. Eu quero dar uma informação hoje, que hoje saiu em tudo quanto é lugar. Aquele senhor que está ali em cima, ó, tal de Juninho Pernambucano, hoje deu uma entrevista a uma televisão francesa anunciando que até o meio do ano que vem estará no Lyon, mas que a princípio vai dar um tempo no futebol, mas que seu grande sonho é ser treinador de futebol. Ele vai concluir o curso ano que vem, falei com ele hoje depois desse anúncio, ele disse, estou cansado de futebol, quero dar um tempo, mas vou cumprir meu contrato com o Lyon. Tem muito respeito ao presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, que o levou quando era jogador e hoje é o seu presidente. Respeito ao clube que deu a ele uma notoriedade gigantesca, é um jogador respeitabilíssimo em toda a Europa, porque tem uma capacidade, principalmente aglutinadora no Lyon, muito grande, e agora como diretor esportivo, ainda mais pela relação com a torcida, o negócio andou muito bem. Mas é isso, cara. Já é avô, né? Papai quer dar mais atenção aos filhos, e o Juninho Pernambucano agora quer seguir a carreira de treinador. Como eu disse, ano que vem vai concluir, mas tem que concluir o curso da CBF para poder ser treinador no Brasil. Mas já, ano que vem, fazendo o curso que ele vai fazer, ele pode já trabalhar no Catar, no Japão, enfim. Mas Juninho Pernambucano ainda vai cumprir o seu contrato. Torcedor do Vasco até pergunta, e aí, traz o homem? Recebi várias mensagens. A gente não tem esse poder não, gente. Sou só amigo dele, graças a Deus, que ele tome a melhor das decisões. Juninho é um irmão, é um cara espetacular, tudo que ele faz na vida brilha demais e qualquer decisão que ele venha a tomar, mesmo que seja segurar um pouco na bola, a gente vai respeitar imensamente. Juninho Pernambucano, esse sim, honrou demais a camisa do Vasco e por isso que o torcedor do Vasco tem tanta saudade. Mas olha, se vier no futuro, acho que o homem vai querer ser treinador. Medo ele não tem, vai ser treinador e se tiver que ser treinador do Vasco, que seja. Mas hoje
ainda é diretor esportivo do Lyon e ainda tem que fazer os cursos para se tornar um treinador profissional. Amanhã de manhã tem o Acorda Vascaíno com o Emerson Rocha no canal AV+, e logo depois, às 10 da manhã, tem o Bom Dia Gigante também com o Emerson Rocha. À tarde tem o Boletim AV com a Jéssica Dias. E amanhã à noite estarei aqui de volta no AV News trazendo detalhes sobre o jogo de sexta-feira, 7 da noite, Vasco da Gama e Remo, penúltimo jogo do Vasco nessa vexatória campanha da Série B do Campeonato Brasileiro. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter, e você vai estar sempre muito bem informado. Grande abraço, bom final de quarta-feira. Tchau, turma.